Olá, Olá, iremos explicar sobre o haleto de acila e o nicrocomposto, iremos falar o que é, como identificar, nomenclatura, como se obtém, para que serve características físico-químicas. e exercícios. Como identificamos? O grande diferencial do haleto de acila é a presença do grupo funcional carbonila, que é a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, o qual não se encontra em outros haletos. Para que servem? São usados como gases para refrigeradores, pesticidas e aerosóis, entre outros. Suas características físico-químicas têm um ponto de fusão e ebulição alto e são pouco solúveis em água. Como se obtém? É uma reação química entre um ácido carboxílico e um hidrácido. O hidrácido é um ácido não oxigenado, formando assim o haleto de acila mais água. Para exemplificar melhor, temos o hidrácido e a hidroxila. Nesse caso, desconsideramos todo o restante do radical da estrutura molecular e consideramos apenas a hidroxila. Na reação química, o cloro troca de lugar com o hidrogênio da hidroxila, vindo para cá, formando assim o haleto de acila mais a água. Nomenclatura. Para dar nome aos haletos de acila, de acordo com a IUPAC, utilizamos a seguinte forma. Primeiro, o nome do halógeno, mais o nome do hidrocarboneto, que é a cadeia principal de carbonos, mais a terminação ila. Então, nesse caso, ficaria cloreto, o hidrocarboneto, nesse caso são 3 carbonos, então é o propanol, mas a terminação ila. E nesse caso a gente tira o L e coloca ila. Então, ficaria cloreto de propanoíla. Outro exemplo de nomenclatura é quando temos radicais na cadeia principal. Seguimos a mesma regra, identificando o halógeno, identificando a cadeia principal e numerando a partir do carbono mais próximo ao halógeno, e dando nome de acordo com a ordem alfabética entre eles. Nesse caso, temos um metil, 2 metil. Temos o iodo e temos a cadeia principal, contendo 5 átomos de carbono. Então, o hidrocarboneto tem o nome de penta, porque é 5. Então, vai ficar iodeto, o penta vem depois do metil, porque o M vem antes do P, então vai ficar, como temos 2 metis, a gente identifica qual carbono ele está ligado. Nesse caso, é o terceiro e o quarto carbono. Então, 3,4, como é 2-metil, dimetil. E o nome do hidrocarboneto, com a terminação ila. Nesse caso, são 5. Então, vai ficar pentanoíla. Vamos aos exercícios. Para dar nome a esta molécula, seguimos a norma da IUPAC. Primeiro, identificamos o halógeno, que nesse caso é o bromo, então fica brometo.
Identificamos qual é o radical e a sua posição. Nesse caso, vamos numerar os carbonos a partir do carbono mais próximo ao halógeno. Então, o radical está na posição 2. Então, 2 é um carbono que está ligado com o radical, então vai ser o metil brometo de 2, metil, porque ele está na posição 2, de quantos carbonos? 3 carbonos, é o propanoíla. Lembrando sempre que não podemos esquecer da terminação ila. Finalizamos assim o nosso vídeo aula com os conceitos básicos sobre o haleto de arcila. Deixo aqui também as nossas referências ao site Molview, onde podemos visualizar as moléculas em 3D e em 2D, ao canal Fórmula de Soluções com o professor Leonardo Costa e ao site Vestibulares Estratégia. Obrigado. Obrigada. Olá, vamos iniciar hoje mais uma videoaula. Iremos falar sobre os nitrocompostos. Vamos explicar o que é, Como identificar, nomenclatura, como se obtém, para que serve características físico-químicas e alguns exercícios. O que é um nitrocomposto? São compostos orgânicos que apresentam o grupo nitro, NO2, como função e são originados através de reações de substituição entre um ácido nítrico, HNO3, e um alcano ou aromático. Vamos exemplificar como se obtém o nitrocomposto. Pegamos a molécula de ácido nítrico e reagimos com o alcano. A hidroxila pega um dos hidrogênios e troca de lugar com o grupo nitro, que é o NO2, formando assim a água, mas o nitrocomposto. Características físico-químicas. Ponto de fusão e ebulição alto, insolúveis em água e servem na fabricação de explosivos. Como curiosidade, temos o famoso trinitrotolueno, que em jogos e desenhos animados conhecemos como o famoso TNT. Nomenclatura. Agora vamos aprender como damos nome aos nitrocompostos. Primeiro, identificamos o grupo nitro. Em seguida, identificamos a cadeia principal de carbonos. E em seguida, numeramos de acordo com o carbono mais próximo ao grupo nitro. No caso é este. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para dar nome ao grupo nitro, sempre começamos com a posição que ele se encontra, mais nitro, mais o nome do hidrocarboneto, que é a cadeia principal. Então, nesse caso, vai ficar a posição 1, nitro. Nesse caso, temos 5 carbonos, é o pentano. Então, 1 nitro pentano. Outro exemplo é quando temos um anel benzênico e um radical. Nesse caso, começamos a dar nome a partir do radical e a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome dessa molécula, ela possui 2 nomes. O primeiro nome, você conta a partir do radical e a sua posição. 1 metil. A posição do grupo nitro, que é o 2 nitro.
E o anel benzeno, 2-nitrobenzeno. Nesse caso, como essa molécula possui dois nomes, o 1-metil e o benzeno pode ser trocado por tolueno. Então fica 2-nitro tolueno. Vamos praticar o que aprendemos. Primeiro, identificamos o grupo nitro. Segundo, começamos a enumerar a partir do carbono que está ligado no carbono do grupo nitro. Então, 1, 2, 3, 4. Depois de identificar qual é a cadeia principal, começamos a dar nome a partir da posição do grupo nitro. Então fica 2 nitro, 4 carbonos é o butano. Então 2 nitro butano. Finalizamos então a nossa videoaula com os conceitos básicos sobre o nitrocomposto. Deixo as nossas referências ao site Molview, que podemos observar as moléculas em 2D e em 3D, ao canal Fórmulas de Soluções com o professor Leonardo Costa e ao site Manual da Química. Obrigado. Obrigado.